Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Semana de Copa Intercontinental de Clubes, semana também de semifinal da Copa do Brasil. E, bom, meus queridos, jogos de ida, né? A gente vai conversar sobre esses dois temas. Também separei duas notícias importantes, tanto de transferências de jogadores, técnicos. Temos aí cadeiras também mexendo sobre os técnicos de um clube que se salvou aí na última rodada do Campeonato Brasileiro. E também vamos falar sobre a temática do gramado sintético. Ontem tivemos reunião lá na CBF para debater esse tema e, bom, infelizmente o retrógrado acabou vencendo. Mas a gente já vai conversar sobre isso também. Mas antes, se inscreve no canal, dá essa força. Seja muito bem-vindo na Rede com Todaro. Meu nome é Gabriel Todaro. Eu sempre trago análise dos principais clubes da Série A do futebol brasileiro. Cara, ano que vem eu tô muito feliz que a gente vai ter o Remo na Série A. Tomara que eu consiga a minha credencial para poder acompanhar essa trajetória do Remo também na Série A do Campeonato Brasileiro, além da própria Chapecoense. Vamos ter a volta dos clubes do Paraná, né? Atlético Paranaense e Curitiba voltando, retornando à Série A do Campeonato Brasileiro. Então, meus queridos, eu tô muito feliz com esse Campeonato Brasileiro aí que vem se formando em 2026. Um brasileirão muito interessante. Eu tô enrolando aqui mesmo para abrir aqui a página certinho de transferências pra gente conversar. Mas enfim, vamos começar pelos jogos de quarta-feira. Né? Tivemos dois jogos na quarta, um jogo na quinta. Na quarta-feira a gente teve o jogo do Derby das Américas, a partida entre o campeão da CONCACAF contra o campeão da Conmebol, né, da Libertadores, aonde o Flamengo se sobressaiu em relação ao Cruz Azul. Resumindo o jogo para vocês, eu acho que quem assistiu vai até concordar comigo nessa questão. O Flamengo foi bem, tá? O Flamengo jogou muito bem no primeiro tempo, conseguiu dominar muito bem as ações da primeira etapa, sufocar ali as construções de jogada do Cruz Azul, mas estava um jogo equilibrado. Foi bem, eu acho que nessa questão de aumentar o ritmo, de conseguir pressionar o Cruz Azul, mas estava equilibrado, né? O Cruz Azul conseguia de vez em quando sair jogando, tinha qualidade nos passes, porém, aos 15 minutos o Arrascaeta fez o gol numa saída errada do Cruz Azul, acabou a bola sobrando para ele no meio da área sozinho, só teve o trabalho mesmo de empurrar para as redes, e o Flamengo saiu na frente. Nesse momento, eu achava que o Flamengo iria manter o mesmo ritmo e fazer o 2-0, o 3-0, encaminhar a classificação para a semifinal dessa Copa Intercontinental até o final do primeiro tempo. Isso seria mais tranquilo. No segundo tempo, pouparia alguns titulares, né? Daria uma modificada nos seus titulares, mas depois do gol, o Flamengo, né, passou a ter muita dificuldade de criar jogadas. No finalzinho do primeiro tempo, o Cruz Azul conseguiu fazer o gol de empate, mas acabou sendo anulado. Nesse momento, eu acredito que o Cruz Azul olhou para as circunstâncias da partida e falou: opa, eu acho que a gente consegue fazer um gol no Flamengo. E isso se tornou concreto ao longo dos minutos depois, quando o Cruz Azul conseguiu fazer um belíssimo gol de empate com o Jorge Sanchez. No segundo tempo, é onde o Flamengo realmente foi superior, né? Diferente de melhor, foi superior e conseguiu dominar o Cruz Azul na partida, coisa que não conseguiu fazer no primeiro tempo, apesar de ter jogado bem. Foi muito superior, controlou as ações da partida, conseguiu fazer o segundo gol com a Arrascaeta também no meio do segundo tempo, e ali, cara, mesmo perdendo, diferentemente do primeiro tempo, não levou sufoco do Cruz Azul, né? Não teve nenhuma grande chance criada pelo time mexicano, e isso, méritos do Flamengo. Então, assim, foi um jogo muito abaixo, tá, eu diria, de aproveitamento ofensivo do Flamengo, porque criou algumas oportunidades no segundo tempo, mas não soube aproveitar. Foi um jogo muito abaixo do que a gente esperava do Flamengo, mas nesse próximo jogo que vai ter contra o Pirâmides, que é a Copa Challenger, né, que é diferente do Derby das Américas, a Copa Challenger vai ser contra o Pirâmides do Egito. É um jogo um pouquinho mais complicado, eu imagino, mas o Flamengo tem tudo para passar o carro em cima do Pirâmides, tá? Eu acho que esse papo de é complicado, etc. Pô, o Flamengo fez um bom jogo, não vou dizer que foi igual para igual, mas foi um jogo ok contra o Bayern de Munique na Copa do Mundo. Fez um excelente jogo contra o Chelsea também na própria Copa do Mundo na fase de grupos. Então, assim, eu espero que o Flamengo seja esse time contra o Pirâmides no Egito nesse sábado.
vai ser difícil, cara. Eu acho que vai ser, porque o Pirâmides joga muito bem também. Mas o Flamengo, pô, vem de 2 jogos, o Pirâmides vai jogar diretamente essa fase. Então eu espero que. Não vai jogar, né? Vai ter mais um jogo. Mas eu acho que vai ser um grande jogo de futebol nesse sábado que a gente vai acompanhar. Mas tem que estar ligado, cara. Eu não entraria com o Pedro, tá? Muita gente tá falando que o Pedro pode voltar nesse jogo contra o Pirâmides, eu não entraria. Eu deixaria para um banco, entrando no segundo tempo, e na final contra o PSG também é a mesma coisa se passar do nosso querido Pirâmides do Egito. Mas, pô, o Flamengo vai vencer esse Derby das Américas, é o primeiro clube brasileiro a vencer essa fase do torneio da Copa Intercontinental. Cara, vai dar troféu aí até a final, e, enfim, mas eu acho muita piada isso de ficar dando troféu a cada fase. É a mesma coisa, imagina a Copa do Brasil fazer isso. A Libertadores, né? Cada troféuzinho que você vai passando de fase, enfim. Na quarta-feira a gente também teve a partida de entre Cruzeiro e Corinthians. O Corinthians venceu por 1-0 o gol do Memphis Depay. E, cara, pega esse recorte. 22 minutos que o Memphis fez o gol da vitória corintiana. O Corinthians foi superior durante esses 20 minutos de partida. Sufocou o Cruzeiro. Foi pra cima, teve posse de bola, teve chances criadas. Antes de fazer o gol, ficou cruzando a bola na área umas 4 oportunidades. Teve chute na trave, teve finalização perigosa do Memphis, que o Cássio só ficou olhando. O Corinthians sufocou o Cruzeiro nesses 20 minutos. E o Cruzeiro não conseguiu utilizar sua melhor arma, que é o contra-ataque, né? O Cruzeiro é o melhor time nesse quesito no campeonato, no futebol brasileiro, mas não conseguiu ter esse aproveitamento nesse jogo contra o Corinthians. Depois disso, é muito louco você ver as estatísticas de posse de bola. O Corinthians despenca depois do gol de posse de bola. Antes estava 70%, né, ou 60% de posse de bola. Depois do gol, deve cair para uns 20%. Eu vi esse gráfico, achei muito interessante. O Corinthians sumiu dentro de campo, né? Passou a ficar mais recuado, passou a defender mais do que atacar. Mas mesmo assim, isso se tornou uma grande fragilidade para o Cruzeiro no jogo. O Cruzeiro não conseguia criar oportunidades, não conseguia entrar na defesa corintiana, não conseguia tabelar, triangular. É uma dificuldade que eu imagino que para o segundo jogo na Neoquímica Arena vai se agravar ainda mais, apesar de ser 90 minutos e que tudo pode acontecer. O Cruzeiro tem grandes talentos, com Caio Jorge, Matheus Pereira, Gabriel Barbosa, enfim, muitos jogadores que podem render um bom futebol, mas que vão ter que encontrar muitas dificuldades na Neoquímica Arena. Tanto pelo fator da torcida, o torcedor do Corinthians vai fazer muito barulho, vai ser esse 12º jogador que o time precisa, e também de ferrolho defensivo. O Corinthians sabe formar uma boa defesa. Não vou dar o mérito só ao Dorival, porque o Ramon Dias conseguiu fazer isso no Campeonato Paulista contra o Palmeiras, mas o Dorival vai conseguir fazer isso, eu não tenho dúvidas que vai conseguir implementar isso no seu esquema de jogo para a Neoquímica Arena no domingo. Vai ser um jogo muito emocionante, definido também no detalhe. Não acho que nenhuma equipe vai se sobressair em relação à outra, de tipo, o Cruzeiro fazer 3-0 no Corinthians. Acho que isso não vai acontecer, nem colocava isso que fosse acontecer no Mineirão, imagina na Neoquímica Arena, e vai ser na emoção, eu não tenho dúvida disso. Eu não acho que o Corinthians inclusive vença essa partida, tá? Eu acho que vai sair no empate em 0-0 ou 1-1. Eu acho que vai ser muito difícil do Corinthians segurar o Cruzeiro e não sofrer gols na Neoquímica Arena. Mas foi um grande jogo do Corinthians, tá? Foi o melhor jogo do Corinthians no ano, sem sombra de dúvidas. Melhor do que qualquer jogo que o Corinthians teve no Campeonato Brasileiro. Isso eu não tenho menor... Eu não titubeio pra falar isso. Na quinta-feira, cara, o Vasco foi gigante. Essa eu acho que é a palavra que define melhor o Vasco da Gama nessa semifinal de Copa do Brasil, porque dos 4 clubes que estão nessa fase, cara, era o pior deles, né? O Vasco é a surpresa dessa semifinal de Copa do Brasil e conseguiu fazer um belíssimo resultado dentro de casa, né? Entre aspas, no Maracanã, virando para cima do Fluminense, saiu perdendo com o gol do Serna, um belo gol do Serna no primeiro tempo, um tempo esse que o Fluminense não conseguiu se sobressair, foi muito equilibrado, e no segundo tempo, onde o Vasco, cara, foi carregado pelo Ryan. Hoje, se o torcedor vascaíno pode dizer que o Vasco venceu, é muito por mérito do Ryan. Jogou o fino da bola, carregou o Vasco para o setor ofensivo, criou jogadas, furou defesa, foi para cima. Foi muito bem mesmo. Merece ter feito o primeiro gol, ter feito a jogada do segundo gol, né? Ele que cobra rápido a falta. Mas, cara, foi um belo segundo tempo do Vasco. Se jogar dessa maneira, pelo menos em um dos tempos na volta no domingo,
vai conseguir avançar para a final. Agora, se jogar igual jogou no primeiro tempo, aí a coisa pode complicar um pouquinho, porque o Fluminense teve muita liberdade para tabelar, liberdade para criar jogadas, mas o Vasco também teve. Então acho que vai ser uma semifinal muito equilibrada no próximo domingo. Bom, meus queridos, esses são os jogos que eu ia falar com vocês até agora. Eu vou passar rapidinho para as últimas notícias do futebol brasileiro, obviamente dando uma questão ali de destaque para os clubes da Série A. Né, o Botafogo fez uma proposta pela contratação do Gleiker Mendonça, né, após o nome ser aprovado pelo filho do Ancelotti. Ele está jogando pelo... Como que ele está jogando aqui o time aqui? Ele é um dos destaques da seleção venezuelana, tem 24 aninhos, então é um bom nome aí que o torcedor do Botafogo pode estar recebendo em breve. Né, o Pablo Maia recebeu algumas sondagens e deve estar de saída do São Paulo, tá? O volante de 23 anos recebeu sondagens de clubes da Alemanha, olha só, e de um clube brasileiro. Eu não duvidaria que fosse o Bahia do Rogério Ceni, tá? Então pode ser que ele pinte aí no Esquadrão de Aço na próxima temporada. Bom, vamos lá, Zenit fez uma última exigência de última hora aí por Nino e Fluminense seguirem de acordo para a próxima temporada. Baita contratação, tá? Nino e Thiago Silva, que defesa, meus queridos. O Nino tem contrato com o Zenit até 2028 e o clube russo estipulou cerca de 10 milhões de euros para liberá-lo ao Fluminense para a próxima temporada. São 63 milhões de reais. Né? O valor está acima do que o Fluminense pretende investir nessa janela de transferência, ou seja, seria mais do que o valor inteiro que o Fluminense quer gastar para toda a janela em apenas um jogador. Eu acho que dificilmente o Fluminense vai fechar esse acordo, cara, a não seja por empréstimo, mas o Zenit dificilmente empresta seus atletas. Falando de empréstimo, né, quem volta de empréstimo ao Palmeiras é o Caio Paulista, estava emprestado ao Atlético Mineiro e deve ser emprestado novamente. Dessa vez deve seguir rumo para a Chapecoense, já que está fora dos planos do Palmeiras para a próxima temporada. E o Atlético Mineiro fez uma consulta ali, ligou para o Bahia e falou: ô Bahia, como que tá a questão aí do Jean Lucas? Como que é para a gente fazer um negócio? Né? E, pô, com certeza foi a multa do Jean Lucas surpreendeu aí o Atlético e o clube deu uma recuadinha, porque, cara, é um dos principais nomes do Bahia e não deve sair por menos de alguns milhões aí de reais. Né? O Inter aceitou negociar o Bernabéu ao River Plate, uma das principais peças do Inter nessa temporada. Acho surpreendente, inclusive, que ele esteja saindo, mas, enfim, né, tá saindo para o River após um desgaste com a torcida e tá aguardando aí algumas questões contratuais serem resolvidas para anunciar logo a transferência ao River Plate. Baita contratação do River, que não vai disputar a Libertadores ano que vem, né? Bom, e cara, e o Fluminense, hein, que foi atrás do Gabriel Menino do Atlético Mineiro, tá monitorando a situação do meio-campista do Galo e deve estar pintando as laranjeiras na próxima temporada. Baita nome, cara. Baita nome, porque eu acho que pro Fluminense sempre tem esses nomes mais joviais no meio de campo e acaba se surpreendendo ao longo da temporada. Então acho que é uma boa alternativa aí pro Fluminense ter como um segundo volante, primeiro volante para a próxima temporada. Bom, ao palmeirense que está olhando aqui no canal, Facundo Torres e Ramon Sousa não devem sair do Palmeiras para a próxima temporada, estão mantidos pelo Abel Ferreira, é uma das exigências, inclusive, dele para a renovação de contrato para 2027. E bom, falando aí a última de hoje, o Fausto Vera não deve mais permanecer no Atlético Mineiro para a próxima temporada. Bom, é isso, meus queridos. E o Galo foi atrás do Juninho Capixaba, olha só. Então, é um lateral esquerdo muito bom para o Atlético ir atrás. Eu não sei a idade, deixa eu ver aqui. Juninho Capixaba, idade. Vamos ver quantos anos que ele tem, porque eu acho que ele não é velho, não. Deixa eu ver. 28 anos. Pô, na moral, eu acho que é mais novo que o Arana, ou não? O Arana tem 28 anos, mesma idade que o Arana, olha só. É um bom reserva ali pro Arana, o Arana que sofre constantemente com lesões, então é uma boa peça para ficar de olho aí a torcida do Atlético. Bom, vamos falar uma notícia triste, né? O Oscar decidiu encerrar sua carreira como jogador de futebol e vai rescindir com o São Paulo
nessa janela de transferências, né? O meia vai cumprir o protocolo de recuperação, vai curtir as férias com a família e a rescisão deve ser amigável e acontecer em janeiro. É muito triste porque né, no mês passado, né, em novembro, o Oscar acabou sofrendo um mal súbito durante os exames visando a próxima temporada, né, lá na Barra Funda, no centro de São Paulo, e foi encaminhado por urgência, né, por uma ambulância lá para o Hospital Albert Einstein, e ficou na UTI durante um tempo, e por lá ele acabou sendo diagnosticado com uma síncope de vaso vagal. Isso é até um negócio complicado, né, de desmaios. É complicado para um jogador de futebol ter isso, né, porque isso agrava com esforço físico, muito tempo em pé, no sol. E, cara, eu acho que é uma decisão certa, né? O Oscar, questão agora, falando uma questão monetária, já recebeu muito dinheiro lá na China, tem uma situação financeira estável graças a ele, né? Graças ao esforço físico dele. Já tem uma carreira, com a família estabilizada e, pô, ele rendeu muito ao futebol. A gente lembra muito dos grandes lances dele com o Chelsea, lembra muito dos lances com a seleção brasileira. Ele, que eu sempre volto a falar, ele ainda mesmo sem jogar pela seleção brasileira, é o principal assistente de Neymar na seleção, né? Nenhum jogador teve mais assistências pro Neymar do que o Oscar. Então, assim, é muito triste, cara. É um jogador que tem é diferente jogando bola, só que infelizmente teve a carreira encurtada aí por uma questão de saúde. E, bom, falando de técnicos, né? Os técnicos também tiveram suas cadeiras mexidas. O Abel Braga não fica no Internacional por um que vem, pelo menos como técnico, vai se tornar um diretor técnico do Inter, né, o nosso querido preconceituoso Abel Braga, e o Tite foi consultado pelo Internacional e deve ser ali o novo técnico para 2026. Surpreendente, tá? Eu não achava que o Inter fosse ser tão ousado, investir tanto assim num técnico renomado no futebol brasileiro, mas foi atrás do ex-técnico da seleção brasileira, de Corinthians, Flamengo. Eu acho que o Tite até treinou o Inter, né? Já até treinou o Inter também em temporadas passadas, mas a informação foi divulgada pelo jornalista Paulo Vinícius Coelho, PVC, e conforme apurou a reportagem, o contato foi feito pelo próprio Abel Braga ao Tite, e, né, e deve estar estudando a questão de contrato, mas o Tite falou que está de volta ao futebol, então não me surpreenderia com isso. Bom, meus queridos, vamos falar de polêmica, né? Alguns clubes que a matéria do GE aqui não fez questão de divulgar, mas a gente sabe que são todos encabeçados pelo Flamengo, fizeram uma reunião com a CBF e anunciaram sua insatisfação com a questão do gramado sintético. Isso para mim eu já venho falando para vocês desde o começo da temporada passada, né, dessa temporada, perdão. O gramado sintético, ele é uma ferramenta de trabalho, eu acho que como qualquer outra, até mesmo que a gramado natural, e não me faz o sentido da gente dizer sem provas de que o gramado sintético ele agrava lesões de jogadores. Principalmente ouvindo clubes que usaram caneta Monjaro para emagrecer seus atletas, né? O São Paulo fez isso. E muitas das reclamações do gramado sintético do Palmeiras foram feitas pelo São Paulo, que tem um dos piores serviços de DM, né, Departamento Médico do Brasil. O Palmeiras soltou uma análise, né, da média anual de lesões nos clubes da Série A do futebol brasileiro. De 2020, né, o ano de instalação do gramado sintético no Allianz Parque, até 2024, o famoso ano passado. O Palmeiras, surpreendendo e indo de contra as afirmações de jogadores já velhos, cansados e que têm lesões corriqueiramente no futebol, como o Neymar, teve 28 lesões nesse período. 4 anos, 28 lesões. Em média de comparação, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, que também possuem gramado sintético, o Atlético Paranaense há mais tempo do que o Palmeiras, e há mais tempo, obviamente, do que o Atlético Mineiro, que teve seu gramado sintético inaugurado ano passado, são os três com melhor índice, né? O Palmeiras com 28 lesões, o Atlético Paranaense com 29 e o Atlético Mineiro com 33 lesões. Vamos aos clubes com mais lesões. Internacional, gramado normal, natural no Beira-Rio, um dos melhores. 46 lesões em média no período, média anual.
São Paulo, 45 lesões em média anual. Gramado tapete maravilhoso no Morumbi, mas que corriqueiramente enfrenta sérias danificações por conta de shows. 45 lesões em média por ano. Por ano. Depois vem o Corinthians, excelente gramado híbrido na Neoquímica Arena, 40 lesões em média por ano. Bragantino, 40 lesões em média por ano no excelente gramado na Bia Bichedi, porém o gramado da Bia Bichedi na próxima temporada, quando for entregue, também será sintético. Fluminense joga no Maracanã, 39 lesões em média por ano. Flamengo também joga no Maracanã, o principal acusador dessa ferramenta, que é o gramado sintético, 35 lesões em média por ano. São 7 lesões a mais do que o Palmeiras, o clube alvo das críticas do querido presidente do Flamengo, que, enfim, o nosso querido BAP, né, que ao invés de pagar as famílias, as crianças mortas no seu centro de treinamento, crianças mortas no centro de treinamento num container, não faz isso, né, mas ele gosta de apontar o dedo para o outro e tentar fazer com que o outro clube seja prejudicado. Essa é a grande verdade sobre essa disputa em relação aos gramados do Brasil. E vou dar minha opinião. Eu acho que primeiro a gente tem que padronizar os campos. Série A do Campeonato Brasileiro é inadmissível ter gramado ruim. Inadmissível. É inadmissível clubes, 2, 3 clubes jogarem no mesmo estádio. Tem que ter uma padronização. Ah, Flamengo e Fluminense vão jogar no Maracanã? Não. Façam seus estádios, construam seus estádios, invistam em estrutura, invistam no espetáculo. O Maracanã corriqueiramente é denunciado por jogadores, é denunciado por dirigentes, é denunciado por federações. A Conmebol já multou o Fluminense por conta da péssima condição no gramado do Maracanã. A Conmebol já criticou o Flamengo pela péssima condição do Maracanã. E isso pouca gente fala, isso pouca gente dá destaque. Então, assim, eu acho que primeiro a gente tem que padronizar. É inadmissível que o Castelão receba jogos de Fortaleza, Flamengo, Fortaleza, Ceará e Ferroviário. E isso eu falo de outros estádios também, tá? A gente percebe que o Mineirão, por exemplo, que recebe jogos do Atlético, do Cruzeiro, do América Mineiro, de quem mais queira jogar lá no Mineirão. A gente tem que padronizar essa questão. Cada time tem que ter o seu estádio para depois culpar o outro. Cada clube tem que investir no seu estádio para depois culpar o outro. A gente tem que parar de obedecer a ordem do clube que tem mais torcida, do clube que tem mais visibilidade, e democratizar o futebol brasileiro. O futebol brasileiro é dependente, desculpe o termo, tá? Mas é cadelinha do Flamengo. O que o Flamengo dita vira regra. O que jogadores consagrados como Thiago Silva, Neymar, Coutinho ditam se torna regra. Isso é execrável, tá? Para mim isso não deve existir. A gente não vê isso acontecendo na Premier League, a gente não vê isso acontecendo na La Liga, não vemos isso acontecendo em nenhum outro campeonato pelo mundo. É inadmissível que em 2025 a gente tenha que levar em debate se o gramado sintético é melhor ou não do que um gramado esburacado. Esburacado. O próprio Felipe Luiz já disse que se for para jogar num gramado ruim, esburacado, ele prefere jogar no gramado sintético. E eu acho que isso é 95% da opinião dos jogadores, porque os outros 5% devem ser manipulados pelos clubes para dizer o que eles querem, como foi o caso do Bruno Henrique na denúncia do STJD em relação à manipulação do cartão amarelo que ele fez e beneficiou apostadores em sites de aposta. Bom, meus queridos, essa foi a minha opinião. Eu acho que primeiro tem que ser a padronização dos campos. Segundo, cada clube tem que ter o seu estádio. Chega de utilizar estádio municipal, estádio federal. Chega. O seu estádio tem que ser a sua casa, você manda na sua casa. Terceiro, aí sim, se todas essas duas solicitações forem cumpridas, o terceiro é abandono do gramado natural. Feito isso, a gente toca o barco, começa a fazer, aí já não toca mais nesse assunto, começa a jogar em gramado natural. Eu acho válido, acho que a gente tem que sim jogar em gramado natural porque é mais bonito. Só que você olha para a realidade do futebol brasileiro, meu amigo, onde um clima que é lá no norte, onde a gente vai jogar contra o Remo no Mangueirão, lá no Pará, onde dificilmente uma grama que é a mesma grama aqui do sul do país, dificilmente ela se mantém. Então a gente tem que ter essa padronização, tem que ter esse respeito com os adversários, tem que ter respeito com os clubes,
parar de ouvir apenas um clube no futebol brasileiro, tá bom? Parar de ouvir apenas um clube, parar de ouvir apenas um jogador que nem sequer se esforça para estar na seleção brasileira. Então, assim, vamos primeiro ter essa consciência e depois a gente coloca a mão na massa. Esse assunto vai ser debatido no ano que vem, junto com outro que para mim é polêmico na questão de estrangeiros atuando no futebol brasileiro. Eu acho isso ridículo, mas esse é o papo para outro vídeo. E também sobre... Tem mais uma questão aqui, né, que... Cadê? Eu vou procurar aqui, se não achar, vai ser essa mesmo, né? Contagem de estrangeiros. O rebaixamento. Porra, querem diminuir o número de rebaixados. É um absurdo, é absurdo. Trabalho incompetente tem que ser recompensado com rebaixamento. Ponto final. E é isso, meus queridos. No próximo vídeo eu trago mais análise dessas notícias polêmicas para vocês, porque isso vai render debate até o final do ano. Forte abraço e até o próximo vídeo e até mais.